Sou Álvaro Barbosa, estamos aqui hoje com uma ilustre pessoa do ABC. Ele falou para mim que tem que ser denominado como a pessoa que ajuda. Ele falou, olha, me apresente da seguinte maneira, Fábio Costa, só uma pessoa que ajuda. Dada a humildade e simplicidade desse cara que é surpreendente, mas eu vou mais além. Ele é o Fábio Costa, gestor, coordenador, sei lá que linguística que dá para isso, do Sebrae ABC, que faz maravilha para as empresas, microempresas e startups que estão na região. Está aqui há 2, 3 anos aproximadamente e já transformou e fez história. Todo mundo que já precisou do Sebrae sabe do nome que eu estou falando. Fábio Costa, muito bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Que honra contar com você aqui mesmo, hein? Uma honra. Mais uma vez, obrigado. Poxa, fico feliz mesmo. Eu devolvo os elogios. Se o ecossistema tivesse mais uns 5 Álvaros, a gente já estaria bem mais estruturado o ecossistema do ABC de inovação, de startups. Para participar aqui e trazer algumas novidades que realmente a gente precisa acelerar. Já está no caminho certo, mas precisamos acelerar. Olha, ele falou a palavra certa para começar o programa. Eu gostaria de apresentar ele colocando aqui uma imagem que é do Sonic. Para quem é mais próximo, ele não gosta muito que fala, mas como a galera aqui já me sinto íntima de todo mundo, pessoal do Instagram, desculpa, mas eu tenho que dizer para vocês também, o nosso querido Sonic é um cara que acelera, faz acontecer a magia. Para quem é mais jovem e não conhece, joga no Google, vai saber o que eu estou dizendo. Ele começou hoje às 7 horas da manhã, 8, tá de pé o dia todo, sofrendo, na luta, não deve nem ter almoçado, e falou, Álvaro, vou aí, porque compromisso é compromisso, e tá aqui ele. Então, ele mostra por que faz a diferença, e eu diria também em retribuição. Se tivéssemos aí pelo menos uns 3 quadros Fábio Costa, o Brasil seria diferente, você pode ter certeza disso. E para compensar a sua vinda, vou agradecer aqui a nossa Pizzaria Margherita, que fica aqui no bairro Olímpico, hoje, mostrando aqui que é verdadeira pizza, ó. A gente aqui não é fake news não, ó, Pizzaria Margarita. Estou agradecendo aqui, ó, nossa pizza mussarela e calabresa. Quem tiver com vontade aí depois pode colar e comer um pouquinho com a gente vai degustando aqui uma pizza e falando aí ao vivo de tecnologia, inovação, de startup, que é o objetivo do programa. Fábio, eu vou começar com o pé direito. O pé direito nosso é quais as novidades que nós temos aí para a região do ABC e de São Paulo para startups. Olha, o Sebrae está com mais uma edição do Startup SP, que é um programa de acelerar as startups em várias regiões do estado de São Paulo. O ABC pelo terceiro ano consecutivo. Então as inscrições vão até agora, domingo, dia 9, depois a gente passa o site, é startup.sebraesp.com.br, entra lá, tem o edital. Então foi prorrogado até o dia 9, domingo agora. Na próxima semana a gente já faz a banca de avaliação dos projetos e começamos já a acelerar as startups. Então, nesse período já o Sebrae já passaram mais de 500 startups, todo o estado de São Paulo, e o ABC, a gente contempla agora 30 startups do ABC, que já temos resultados maravilhosos. Você hoje, essa semana você falou com a Fernanda da Medei. Então, assim, a gente tem muita coisa para divulgar. O programa esse ano vai ter Star Talks, são 6, então a gente vai fazer eventos abertos com as startups, com mentores, investidores da região, que já passaram por essa jornada. Então a gente conseguiu refinar o programa, que já era muito precioso, mas agora a gente vai conseguir colocar universidades, investidores, curiosos, todo mundo para conhecer ainda mais essa jornada das startups. Para quê? Para ver que é factível fazer, ou seja, tem que colocar a mão na massa. E vai ver na real com essas startups que estão participando do programa do ABC, para poder ver que não é tão difícil assim. Tem que ter muito empenho, disciplina, muita humildade também para testar no mercado com o cliente, mas então a novidade é essa, a gente tem esse programa, é o terceiro ano consecutivo aqui no ABC, já é um dos maiores programas do Brasil, né, de early stage, ou seja, startups que estão no início da sua jornada. Então o Sebrae realmente abraçou esse projeto, já teve mais de 500 startups, como eu já disse, e mais das 100 startups, que é um programa que existe, 70% passam pelo programa do Sebrae. Então, o Novativa a gente também acelera. No ano passado, uma startup do ABC de Santo André, chama PayMenu, é uma fintech. Ela participou pelo programa do ABC e entrou no Inovativa, que é um programa mega estruturado do ecossistema. Então, assim, é uma honra. A gente tem muita novidade. Vamos achar mais 10 startups esse ano no ABC. Já tem projetos maravilhosos para a gente fazer a banca semana que vem. Caramba, olha como o nosso programa aqui é maravilhoso.
Para você que nos assiste até dia 9 agora. Startup, como que é o nome? Startup SP. Startup SP, promovido pelo Sebrae. Põe lá no Google, lá, vai aparecer as inscrições. Preencham, participem. É um programa voltado principalmente para qual tipo de startup e em que momento dela? Eu acho que é importante esclarecer aí. Perfeito. No mercado a gente tem 4 estágios, né, de startups. Tem a ideação, ou seja, estou com a ideia muito incipiente, muito no início. A validação, a tração e o crescimento. Então, assim, a gente pega exatamente na validação, ou seja, já tem que ter equipe, no mínimo 2 sócios, para um estar focado 100% no projeto da startup, tem que já ter feito alguns testes com clientes, já tem que ter o MVP, produto mínimo viável, que é importante que a gente vai traçar aqui no vocabulário do programa. Isso. Então, assim, já tem que ter no mínimo 2 pessoas, e tem que ter uma pessoa de tecnologia, porque senão ele passa pelo programa e não consegue efetuar as mudanças, né, que ele percebeu no mercado, testando com clientes. Então, o que acontece? A gente tem 2 etapas de validação. Ele tem que fazer pesquisa com 100 clientes, no mínimo, e depois, no Design Sprint, a gente quer a metodologia do Google, eles têm que validar com clientes reais. Então, ele vai validar o MVP, o pedaço que ele quer testar com o cliente, seja o site, seja o meio de pagamento, seja a solução, seja a funcionalidade do que ele apresenta com o cliente real. Então, assim, nessas 2 etapas ele tem que aplicar. Então, por isso tem que ter alguém de TI, né? Alguém de tecnologia, né? Que o pessoal chama de dev, desenvolvedor, enfim, tem vários CTO, tem várias nomenclaturas aí para poder falar de tecnologia. Então, esse é o estágio. Na validação, 2 pessoas e alguém de TI para poder efetuar as mudanças rapidamente, porque startup é muito rápido, né? Então, sim, se você pensar hoje, fazer orçamento para fora, não, tem que colocar em pauta hoje, testar com o cliente, já subir hoje, amanhã já apresentar para o mercado essa melhoria. Inovação. Poxa, que bacana. Então, galera, você que nos assiste, o ponto principal de vocês é aproveite a oportunidade para vocês conseguirem validar a startup de vocês. Ou seja, o programa vai até dia 9 e é um programa maravilhoso. O Sebrae, hoje, eu considero uma instituição de maior credibilidade que auxilia as empresas, micro e pequenas empresas. E eu consigo vislumbrar, na minha opinião, que o Sebrae está identificando as startups como nicho de mercado para explorar e participar. Por isso, já é o 3º ano que ele promove esse evento e já tivemos aí em torno aproximadamente de 500 empresas nesses movimentos aí de Startup SP. E aqui a região do ABC, que todo mundo fala, o ABC às vezes é o patinho feio, não tem pessoas de credibilidade, não tem startup, não tem público, não tem demanda. O que você diria para essas pessoas, Fabião? Que problema do cliente e solução não tem CEP, não tem localização. Então, conhece o mercado, tem o problema, seja apaixonado pelo cliente, pelo problema, né, que é o que a gente mais ouve nesse mercado, que aí a solução vem. Então, não tem limite geográfico, né? Apesar da nossa região ter uma vocação industrial, uma vocação, né, bastante voltada para a indústria, a gente tem aqui empresas que estão dando bailes no Brasil, né? Então, assim, eu vou citar aqui a Engage, que é uma empresa de gamificação, tem a Ponte, que é uma empresa de apontamento de ponto, né, do funcionário, tem a Bilheteria Express, a gente tem a Receptiva, que faz toda a gestão online de um evento corporativo, isso só para citar as do ano passado, né? Então, de 2018, do ano retrasado, 2018. Então, a gente tem muita gente aqui qualificada, né? Então, a gente tem mais de 30 universidades, então a gente já tem mão de obra muito qualificada, já passaram para o mercado corporativo, ou não, foram empreender. Então, o ABC, só para colocar, a gente, no Sebrae, esse ano, esse primeiro semestre, vai ter no ABC, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo capital e Sorocaba. Então, tem 7 cidades que a gente vai ter simultaneamente. Então, são 70 startups que são aceleradas nesse primeiro semestre pelo Sebrae, no programa Startup SP. Galera, então, vamos ficar atento aí que não tem pouca gente, tem muita gente aí pensando em tecnologia, muita gente fazendo acontecer. O Sebrae aqui, a gente chama que é o homem de ferro da região, porque ele conhece do assunto, ele vivencia o assunto, respira o assunto e conhece o que fala. E nada melhor do que o nosso querido Fabião em dizer, hoje, quais são as empresas aqui na região que você apontou que podem falar de tecnologia e conversam de tecnologia para as pessoas aqui saberem identificar, às vezes, saberem o que é da região? Olha, além dessas 5 que eu já citei, eu quero citar mais uma que tem uma abrangência incrível, que é o Filho Sem Fila. Filho Sem Fila. Filho Sem Fila, do Léo e do Rubens.
são de Santo André, mas já tem clientes no Brasil inteiro, já estão com clientes, se não me engano, nos Estados Unidos e França. Nossa. E Paraguai. Então, assim, é impressionante. Assim, é uma empresa para mim que foi a minha grande inspiração. Foi a primeira startup que eu presenciei. Eles receberam investimentos, eles foram acelerados em vários locais do mundo, em Paris, Estados Unidos. O Léo é maravilhoso, coração gigante, transfere todo esse conhecimento para as startups. Inclusive, ele faz parte da banca e dos mentores, né? Então, ele e o Rubens são os nossos grandes inspiradores e padrinhos no sentido de acolher e compartilhar. Então, essas 5 startups, mais o Filho Sem Fila, tem a VegPet, tem o Botnix, que é uma das empresas hoje mais do Daniel Faria de São Bernardo, que é voltada para chatbots, né, robôs. Então, ele tinha um público-alvo que seriam as pequenas empresas de alimentação, delivery principalmente. Agora ele está indo para as grandes empresas para fazer a parte de recursos humanos, da seleção. Já teve Globo, Itaú, grandes clientes. Caramba. Então, assim, o Filho Sem Fila do Léo, que eu já tinha citado, o aplicativo estava saindo no carro da Ford. Ele está fazendo parcerias com a TOTS, né, com a super empresa de tecnologia. Então, assim, e todas do ABC e a gente não tem esse conhecimento, né? Eu brinco que tinham 3 empresas maravilhosas aqui do ABC, que é a Ponte, Mingage, Filho Sem Fila, que não se conheciam, né? Então, agora com o programa e a Engage, agora se conhece. Então, a gente está começando a ter um ecossistema, né, que a gente fala, uma comunidade. Então, as pessoas já se conhecem. Você, óbvio, já faz parte do iTasks, já está no ABC Valley. Então, isso é importante. Esse é um movimento também que a gente precisa aumentar, né, para a gente não ter que buscar em outros locais ou atualizar o currículo para submeter uma vaga de emprego, que também não está errado, mas tem um potencial aqui para ser empreendedor. E esse programa é exatamente isso. Das 500, eu vou falar especificamente do ABC, das 9 que passaram em 2018, 5 evoluíram, saíram de um faturamento médio de 500 mil, estão faturando 1 milhão. Caramba, dobraram o faturamento, mantendo a mesma estrutura, ou seja, isso que é uma empresa escalável e repetível, para ser uma startup. E com um modelo de negócio inovador, exatamente o que eles têm. 2019, 11 startups participaram e a gente está aí com uma previsão de 50% emitirem nota fiscal, crescerem. Então é bem menor que a mortalidade do mercado, de 80% a 90% de uma startup. Né? Deixa eu fazer até uma vírgula aqui, pessoal, da importância do programa. O que o Fabião acabou de dizer para a gente é o seguinte: de quem participou do Startup SP, conseguiu em 2018 dobrar o faturamento. Então, uma média de 500 mil desse grupo de pessoas hoje já está faturando 1 milhão. Mês, né? Mês, desculpa, olha aqui corrigindo. Esqueci de colocar. Tá? 1 milhão mês. Isso num período de crise, onde eu tive uma leitura da matéria hoje, que os 10 anos, a década perdida do Brasil, teve um crescimento real de 1,3%. Em 10 anos o Brasil, as startups em 1 ano dobrou 100%, para ver como pode ser escalável e repetível o modelo de negócio startup. E também a taxa de mortalidade, que é muito importante, que a média do mercado, que não tem assessoria, não tem apoio, não tem a troca de ideia, não tem um ecossistema, é de 80% a mortalidade nos 2, 3 primeiros anos. Essas empresas que foram assim mentoradas, que foram ajudadas, auxiliadas, superaram a 50%. Então, isso são os dados importantes de como é válido interagir com o ecossistema. E conta um pouquinho, puxando o gancho aí, do ecossistema da região. Você comentou do ABC Valley, do ITESC, das academias. O que você poderia explicar para o pessoal que a região propicia do ABC? Perfeito. O Sebrae, né? O Sebrae, a gente fez o programa do Sebrae, a gente fez uma conexão muito forte com as academias. Então, todo encontro a gente faz na UFABC, na Mauá, na São Judas, na FEI, na Metodista, na USCS. Então, a gente também mostrou isso. Um exemplo muito legal com a academia. A gente foi fazer lá na FEI, né, que fica em São Bernardo, e agora, as 18 turmas do primeiro ano de inovação, eles têm palestra com as startups aqui do ABC. Puxa, então, a Engage, a Bilheteria Express, a Ligo, foram lá dar palestras. Então, para mostrar que é possível fazer e que não é só Uber, iFood, que grandes empresas que já viraram gigantescas, que dá para empreender. Então, tem gente aqui fazendo essa conexão. Então, isso foi maravilhoso. A gente tem os mentores da academia. Então, a gente tem os coworkings aqui no ABC, que são mais de 30 também, que a gente estima. Então, a gente fez a conexão
com as instituições, então, ITESCs, para mostrar que está acontecendo. O ABC tem muita assim, capilaridade, né? Então, é importante, a gente está indo para algumas empresas grandes também para mostrar que dá para implementar tecnologia de uma forma muito simples, né? As startups estão aqui para mostrar isso. Então, assim, o ecossistema está reagindo muito bem aqui no ABC. Muito bem mesmo, Álvaro. A gente já tem uma comunidade gigante, que é o ABC Valley. A gente não tinha eventos, agora já tem tanto evento que a gente precisa ter um cuidado aí para não ter 2 eventos no mesmo dia e não concorrer com o público, com o conhecimento. Então, isso é muito importante, isso é vital para acontecer. Então, só para dar um exemplo, assim, a gente fez um encontro lá na OAB, então, assim, teve um encontro só para falar de empresas de startups, a gente teve assim, então, assim, todas as instituições também estão começando a perceber que esse movimento, ele é irreversível, né? Então, ou a gente entra nessa onda ou a gente vai ter problemas. Então, acho que está muito claro aí que o mercado está acontecendo. E para quem tem um pouquinho de dúvida, isso aqui é pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, é o momento certo de se apropriar dessas informações, se apropriar desse conhecimento e participar efetivamente. Ah, eu não tenho ideia do que seja, não sei como que é. Como que seria o primeiro passo aí? Para quem fala, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho uma empresa, onde que deve se direcionar essas pessoas? Como que você daria uma dica aí pra gente, uma dica de ouro aí? Perfeito. Tem muito evento sobre startups, sobre tecnologia, tem muito evento, principalmente no ABC Valley. Uma outra maravilhosa oportunidade é participar do Startup Weekend, que é um movimento que começa na sexta, vai até domingo, são 4 horas de jornada. E o do Sebrae, esse ano, a gente tem os Star Talks, que vão fazer eventos abertos ao público. Então, vamos ter eventos de workshop, 4 horas de metodologia com as startups, mentoria, e aí a gente vai ter os Star Talks. Então, vai ser vários temas. Os erros, modelo de negócio, investidor anjo, pitch, aberto ao público, para eles terem essa conexão. Esse foi um grande golaço que o Sebrae fez para poder conectar com o ecossistema e trazer uma outra novidade, ainda não no primeiro semestre, porque a gente vai rodar o Startup SP, prevista para o segundo semestre, é o Speed Mentoring. Speed Mentoring é um programa para ideação, então eu só tenho uma ideia, faz o Speed Mentoring de 1 mês no Sebrae. Era só na capital, São Paulo capital, e agora está expandindo para os escritórios do Sebrae. Então a gente tem uma previsão de trazer esse programa para o segundo semestre no ABC. Aí a gente vai conectar ainda mais forte com a academia, com pessoas que queiram fazer, antes de investir um real, ou R$1.000, ou R$10.000, na ideia. Faz a aceleração. Se for muito forte essa ideia, pode entrar no Startup SP num segundo momento, ou já ir direto para o mercado, mas já vai ter uma bagagem, vai ter metodologia para ver se essa ideia é viável ou não. Entendi. Então tá fácil, pessoal. Ele deu aqui a dica dos Startup Weekend. E Startup Talk, é isso? Talk, que vai ser dentro do Sebrae. Do Sebrae. E qual outro? Palestras. E hoje no YouTube e na internet tem tudo. Você tem até que selecionar o que é startup, o que é investidor anjo, o que é pitch, o que é valuation, o que é tudo. É só ter uma coisa, é importante você falar nisso, é só ter atitude, iniciativa. Isso. E o ecossistema facilita, por quê? A gente tem aqui a Engage, a gente tem a Ponte, a gente tem Bilheteria Express. Eles já fizeram essa jornada. Por isso que é tão importante a mentoria. Então, de vez de ter pessoas, ou buscar essa informação, ou demorar 2 anos para descobrir, eu tenho contato com essas empresas que já fizeram essa jornada. Então, isso é muito importante. Por isso que o ecossistema, a comunidade é tão vital. Isso acelera, né? A gente acelera o erro, ou evita o erro, para a gente crescer. Então, isso é importante para não perder em vista. Então, eu vejo isso, eu respiro isso ultimamente. As startups estão se conversando, o ecossistema está se unindo. Eu acho que quem é da região do ABC, se quer conhecer um pouquinho mais, procura o Sebrae, procura o ABC Valley, procura o ITESC, procura as academias, que lá vai ter algum lugar que pode ajudar também de startup, mas faça parte. Eu acho que é importante também frisar da evolução das startups. Eu queria do exemplo que você pudesse dar. Tem alguns assuntos ainda confidenciais quanto a essa startup, mas alguém que a gente conhece, que é da Bilheteria Express. Perfeito. A Bilheteria Express é nosso querido Fábio. Fábio, eu sei que você tem a pizzaria aí, que é maravilhosa também, que é a Pizza Mania. Na próxima eu vou pedir aí uma ajudinha aqui. Hoje foi da nossa querida Marguerita, mas a próxima é com você aí, viu? Pode anotar aí, pelo jabazinho. E ele faz muitos eventos e vendas de programas de teatro.
tudo online, chamada Bilheteria Express. Ele conseguiu dar uma evolução tão grande que a gente não pode aqui dizer qual vai ser essa evolução, por questões de sigilo, mas ele deu um salto que eu estou para dizer e querer escrever aqui, se possível for, vai ser uma das unicórnios, na minha opinião, da região do ABC, que é uma das primeiras aí. Temos outras também que pode ser, mas uma das unicórnios. Então eu queria que você falasse dessa possibilidade de evolução da startup, como ela pode progredir com uma ideia e quem sabe no caminho mudar para outra, se você vivencia muito isso. O Bilheteria Express é um exemplo maravilhoso de sociedade, né, que é o Fábio, o Paulo e o Gustavo, de foco e de visão do cliente. Então, assim, eles têm N concorrentes no mercado, hoje eles são uma das mais respeitados nesse player, né, nesse mercado, nesse segmento. E eles estão, eu não posso falar o nome que você falou, mas eles estão para fechar uma parceria com uma multinacional. Eu sei. Então, assim, é uma pequena empresa que essa multinacional veio atrás, acreditou. Ou seja, eles acreditaram muito no mercado, focaram, não perderam a cultura deles, a identidade. E aí, só para falar de investimento, eles também tinham outras empresas paralelas, fizeram esse conhecimento do mercado, e aí em algum momento fizeram a transição e focaram 100% na Bilheteria Express. Então esse é o correr riscos calculados, né? Então se a startup é uma empresa tradicional, alguns pilares, né, do empreendedorismo mantém. Essa é uma empresa que é incrível. Já é referência em São Paulo, já é referência na cadeia, para os produtores. Eu brinco que hoje um artista ou um músico ou uma celebridade, para ter faturamento, precisa da Bilheteria Express. Que bacana. Eles revolucionaram o mercado de eventos. Então, assim, é maravilhoso. Eu estava domingo agora, vi 2 eventos maravilhosos que vão acontecer aqui no ABC, e os 2 são lá vendidos pela Bilheteria Express. Então, assim, é incrível. Está acontecendo, né? Está acontecendo. E o engraçado, a gente fala que São Caetano é pequeno, e a maioria das pessoas não sabiam que a Bilheteria Express era de São Caetano. É isso. Eles estão ali perto da Mauá, então ali naquela... Sete Mares, pode fazer propaganda aqui de Sete Mares, aqui, um excelente restaurante. Pode são sensacionais. Eles são, então, assim, eles são exatamente um exemplo que deu muito certo, e é o que você falou, tem um potencial incrível, e eu vou além ainda, não só Brasil. Eu concordo. A solução deles pode ser aplicada no mundo. No mundo. Então vamos fazer nossas apostas aqui. Eu vou deixar ele comer um pedacinho de pizza, porque ele só está falando, e eu vou falar um pouquinho aqui. Se pudesse fazer 3 apostas de quem seriam os nossos 3 primeiros unicórnios do ABC, quem seria? Bilheteria Express. Engage. Pode ser 4? Pode. Filho Sem Fila. Filho Sem Fila. E? Receptiva. Ó, tá aí gravando ao vivo. Se tornar unicórnio aí, quero ter nosso precinho aí, pelo menos chamar no dia lá, para poder prestigiar, dar os parabéns, lançar esse vídeo lá ao vivo, lá dizendo que vocês são inspirações para toda a comunidade startup, sem exceção. Tanto em gestão, administração, competência e humildade de auxiliar o ecossistema com o conhecimento de vocês para poder evoluir um pouco mais. Então aqui, sem palavras a vocês que administram as startups, eu não conheço todos eles, só conheço 1 ou 2, mas vejamos o trabalho aí. Precisaria vir aqui. Então, tá o convite lançado aí, vou fomentar o Fábio aí para trazer eles aqui na próxima. Fabião, o que você gostaria de falar para a gente? Um pouquinho diferente aí, de uma palavra nova. O quadro aqui tem uma vinheta. Se funcionar e der certo, vai aparecer ao vivo aí uma vinheta que, olha, tem aqui... Depois fala o que lembra aí. Cada um vai dar uma ideia do que lembra aí. O Fabião falou que lembra uma coisa e ele vai falar uma palavra depois dessa vinheta que é um vocabulário de startup. E aí ele vai dar a palavra. Lança a vinheta aí, Ed. E come um pedacinho aí, né? Fabião, tá com você a palavra. Qual que é o nome de uma palavra do meio de startup e explica para o pessoal o que significa. Perfeito. Ela é vital hoje para uma startup, para uma empresa tradicional também, mas principalmente para startup. Chama MVP. M de Maria, V de Valuation, de Vitor, né, e P de Paulo. Então MVP, que significa Produto Mínimo Viável. Esse é o grande segredo de uma startup. Testa rápido, pequeno, com o cliente, esse problema. Se tiver validade, você desenvolve o produto. Então, assim, é investir o mínimo financeiramente nesse produto, testar com o cliente e depois, testado, tendo escala, você investe na solução. Explico.
De vez de uma pessoa pegar 10 mil reais, 20 mil reais e fazer um aplicativo para conectar o produtor de comida com a cadeia, com o cliente final, ele testa, seja por pesquisa, seja por landing page, né, que na internet, um WhatsApp, pesquisa presencial, testa, apresenta isso para o cliente, deixa ele experimentar, deixa ele dar os feedbacks, ou seja, as dicas, o que funcionou muito ou não. Fez isso, viu que tem escala, vai investir depois na plataforma. Teve uma situação aqui do ABC, que era um programador, ele investiu muito tempo e dinheiro para conectar oficina mecânica com o usuário final, e ele não tinha conversado com um cliente final e com nenhuma oficina mecânica. Então ele investiu dinheiro, tempo, e a solução não tinha nenhum valor para o mercado. Então o MVP é exatamente isso, ele não teria investido, ele faria esse teste com os clientes, viu que cliente tem uma dor muito grande e pagaria por isso, aí ele começa a investir na solução, no aplicativo e na solução definitiva. Então, isso é vital para uma startup, o MVP, Produto Mínimo Viável. Então, é universal isso. Então, não faça isso sem... E o que acontece nas startups, nas grandes inclusive, eles gastam muito dinheiro na solução e depois gastam mais dinheiro para tentar vender algo que o mercado não quer. Né? O Jeff Bezos, CEO da Amazon, ele fala, antigamente a gente gastava 30% no desenvolvimento do produto e 70% em marketing. Agora é o inverso, 70% no desenvolvimento do produto e 30% em marketing. No Startup SP, Álvaro, a gente gasta 100% no desenvolvimento, validou, depois ele vai arranjar recurso para o marketing, para vendas. Que legal. Então, assim, por isso que ele tem que estar com 100 clientes, para exatamente ver a dor desse mercado. Vou dar um exemplo. O ano passado, uma das startups que passou em 2019, fez uma pesquisa, 82% dos clientes não queriam aquela solução. Nós ficamos muito tristes, mas ele não tinha colocado R$1 energia, tempo dele nessa solução. E aí, o segundo termo é o pivotar. Ele mudou o jeito de fazer. Então, ele não mudou a solução, mas ele mudou o cliente. Como, né? O como. Então, isso que é o pivotar. Então, o MVP e pivotar, segunda palavra, o segundo termo. E é isso que a gente aprende. E muitas empresas cometem esse erro. Investem muito no desenvolvimento e mais dinheiro depois no marketing e não tem solução financeira comercial. Pô, bacana pela palavra importantíssima. MVP é aquela coisa assim, ó. Pergunte para o cliente se aquilo que você está fazendo faz sentido. Se resolve uma dor do seu cliente. Uma dor verdadeira do seu cliente, não uma dor que você acha que é uma dor do cliente. A dor do próprio cliente, você dialoga com o cliente. Faz o MVP, que é uma plataforma simples, traduzindo, uma página de internet, uma pesquisa de Facebook, um Google Form, o que for, mas que valide a sua ideia, sem gastar muito financeiramente. Então isso é importantíssimo. E também de importantíssimo, vou puxar a frase aqui do nosso querido amigo aqui, ó, que ele escreve aqui, ó, Flávio da Carrer, top. Esse Álvaro top show com o nosso amigo Fábio. O Flávio da Carrer, para quem não conhece, ele tem um aplicativo que chama Igreja Mobile, trabalha lá, conhece as pessoas, que ele quer revolucionar o mercado religioso. Então, para quem não conhece, procura aí Igreja Mobile. Ele tem aqui uma ideia, aqui um conceito de revolucionar o mercado religioso. Ele já deve ter na plataforma, aí, acho eu, mais de 100 empresas, mais de 100 igrejas que estão conectadas, negócio ao vivo, maravilhoso. Então, para você ver que tem gente do ABC trabalhando nisso, na solução. Então, parabéns, Flávio, aí, obrigado. E vou aqui agradecer as pessoas que nos assistem aqui ao vivo, que conseguem dedicar um pouquinho do seu tempo para aprender startup, que eu vejo que é muito importante aí para todo mundo. O Thiago Padial, o Nakiba Menezes, o nosso, o Nikiba, perdão. O Joaquim Alessi, caramba, Joaquim, desculpa aí, eu falei, era brincadeira no começo do programa, viu? Deleta aí, grande, era brincadeira, viu? Você é meu amigo, gosto muito, pode usar o tempo que quiser aqui para começar o programa, tem problema nenhum. O Hélio Souza, a Irene Toledo, a Vera Lúcia, o Cláudio Siqueira, o Alexandre Barros, a Fernanda Batelo, o Adílio Inácio. Pô, Adilhão, na Goiás Cara aí, com certeza aí a gente vai ter bastante coisa aí para fazer. A Francisca Marcelino, a esposa do Ed, que é nossa querida e amiga, a Alessandra, o Antônio Lopes, a Cleide, o Flávio, que acabamos de ler, o Eduardo Valeriano e o Wilson Reis. Poxa vida, e tem aqui o nosso querido Fábio Damas, que acabamos de falar dele. Vou deixar para o nosso querido outro Fábio Xará ler aí o que ele escreveu.
Puxa, um abraço, Fábio, Paulo e Gustavo. Fábio sempre presente. Meus grandes amigos Fábio e Álvaro, obrigado pelas palavras, vocês fazem parte da nossa história. Obrigado por estarem sempre ao nosso lado. Só tenho uma palavra para vocês, gratidão. Caramba, hein, Fabião? O cara tá bilionário e só assistir a gente, tô feliz da vida. É o dono da Bilheteria Express, imagina, a gente tá feliz da vida aí. Fizemos jabá pra caramba aí. São muito especiais, Acho. A bilheteria, tirando o nosso coração e amizade do lado com a Bilheteria Express, são muito competentes. São muito competentes, conhecem demais a dor do cliente, a jornada do produtor, a jornada do teatro, a jornada dos artistas. E por isso que revolucionaram e vão ainda impactar muito, né? Eles vão soltar nas redes sociais aí a empresa. Essa empresa, eu nunca tinha visto, eu estou há 8 anos e meio no Sebrae, eu nunca tinha visto uma grande empresa fazer o que fizeram com a Bilheteria Express, o que vão fazer com a Bilheteria Express. Vai ser um lançamento de muito impacto e assim, maravilhoso. Aguardem. Unicórnio do ABC. Aguarde, Fabião. Daqui a pouco nos States aí. Pelo incrível que pareça, voou o nosso tempo aqui. Fábio, foi uma grande alegria contar com você, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com o seu carisma. Dizer que para nós é motivo de orgulho saber que você representa aí a nós, startupeiros e empresários da GWC, e é o nosso porta-voz do conhecimento. Fico feliz pela sua presença e 10 palavras finais de considerações aí também. Uma honra para a comunidade, para a região, para o Sebrae, fazer parte desse valioso ecossistema do ABC. Você já é fundamental nesse papel. E assim, o que eu gosto de falar muito no Sebrae é: tudo o que fizer para apoiar e ajudar o empreendedorismo é pouco. É o empreendedorismo que realmente rege esse país, o mundo. As 2.700.000 pessoas no ABC precisam de emprego, e quem vai gerar esse emprego são as pequenas empresas e especialmente as startups. Então, todo o apoio que for dado, a jornada, o ecossistema, é pouco. A gente tem que favorecer e apoiar o empreendedorismo. Poxa, Fabião, sem palavras mesmo. Obrigado aí. Começamos aí nosso programa com o pé direito. Semana passada o Bruno, cara de tecnologia, hoje o cara do Sebrae, e a próxima aí com certeza um startupeiro aí nato aí para poder fazer frente. O Ed está entregando aqui por último os últimos agradecimentos, que é do nosso querido Milton Martins e da Joyce Guimarães. É uma honra contar com o prestígio de vocês, e nesse ABC com quase 3 milhões de pessoas, temos que fazer acontecer tecnologia e inovação por startup, micro, pequenas empresas ou até grandes empresas. Eu acho que é a única forma de salvar aí as pessoas de um abismo que é, infelizmente, a desindustrialização vem ocorrendo na região. Então eu acredito que esse é o melhor caminho, que é da inovação e da tecnologia. Então conte com nossa ajuda. O nosso programa é a próxima quarta-feira, então lembre bem: futebol, feijoada e startup, quarta-feira, 21h07, se Deus quiser e Joaquim ainda se permitir. Então até a próxima, pessoal.